Doutora Luana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não... O Tamiflu e o AZT também na época eram combatidos e... O Tamiflu apareceu também como uma situação off-label, mas é um antiviral, senador. Ele é um antiviral. Então, existia uma plausibilidade teórica muito maior para o uso dele do que qualquer outra coisa. Eu não peguei uma outra medicação completamente alheia e aí resolvi que eu ia usar para aquela patologia. Então, o que eu quero dizer é que a gente faz as coisas, em situações de risco, a gente arrisca, e eu considero absolutamente natural que lá no começo da pandemia, a gente tenha tentado todas essas coisas. O mundo inteiro tentou isso, mas insistir... Depois de um ano de pandemia e de evidências acumuladas, dezenas de revisões sistemáticas, estudos bem feitos, randomizados, controlados, de qualidade, porque você pode randomizar e controlar porcaria, mas assim, tudo muito bem feito, que a gente insista em algo que infelizmente não tem valor e, pior do que isso, pode vulnerabilizar as pessoas. É esse o ponto. Então, a senhora concorda que devemos extinguir ou restringir a autonomia do médico e do paciente, impedindo que, especialmente em plena pandemia, se utilizem medicamentos off-label? De forma alguma. Eu não restringo a autonomia, eu responsabilizo. É simples. Não é restrição de autonomia. O médico tem direito de utilizar o conhecimento dele e prescrever da maneira como ele considerar correto. Tá certo? Mas é preciso que, à luz das evidências, senador, e do conjunto de evidências do que se sabe para o mundo inteiro, a gente se responsabilize sobre o que a gente faz. E se essa responsabilidade for ter salvo milhares de vidas? Bom, infelizmente, até esse momento, isso não é o que aponta. Os estudos deles não são aceitos. Eu cheguei a citar aqui que existe uma revisão sistemática que mostra um odds ratio, que é uma medida estatística de aumento de risco de 1,77 para o uso da cloroquina. Isso significa um aumento de mortalidade de 77%. Esse dado não é brasileiro, tá bem? Esse dado é o dado de uma revisão sistemática que foi feita. O que a gente precisa é providenciar essas evidências e aí olhar os caminhos que a gente tem, senador. Se a gente olha para um caminho que é absolutamente combatido no mundo inteiro, e o senhor citou a Índia, eu não acho que esse seja o melhor dos exemplos para a gente citar. A Índia teve uma primeira resposta que foi excepcional e não foi baseada na medicação. Foi baseada numa restrição importante de mobilização de uma população que tem, por definição, um processo migratório dentro do país que é muito grande. Tá. Então, quando esse processo migratório ele foi cessado, ele teve uma resposta à pandemia. Depois houve um relaxamento das medidas na Índia e a gente viu que houve também a emergência da variante. Essa conjuntura que levou o país onde ele está.